Hoje é dia de falar de coração, mas não tô falando do quanto você tá apaixonada por esse serzinho que já tá crescendo aí dentro. É coração músculo mesmo. E o que ele faz para manter a gestação? Quando a mulher engravida, o corpo dela precisa se preparar para gestar e para parir. E para isso, o sangue da mulher precisa ser em maior volume. E o que acaba acontecendo? O que o coração tem a ver com isso? Vamos lá. Se preparando para o parto, a mulher produz mais hemácia e junto mais plasma. Plasma é aquele líquido onde ficam boiando as hemácias e fica rodando pelo corpo. O plasma e as hemácias estão muito aumentados. E para que todo esse novo sangue circulante rode pelo corpo, adivinha quem trabalha mais? O coração. Então o coração da mulher bombeia muito mais rápido porque ele tem um volume muito maior para circular pelo corpo. Isso faz com que a mulher fique taquicárdica. Vai dizer que você não reparou que desde que você descobriu que tá grávida, o coração tá assim mais acelerado do que o normal. É que mesmo com o coração batendo mais rápido e teoricamente levando mais sangue pro seu corpo, você fica mais cansada mais fácil. Parece que aquela coisa que você fazia antes e que era bem tranquila se tornou um exercício físico. Isso tem um motivo. Sabe o que acontece? Por conta desse plasma mais fluido, mesmo a mulher tendo mais hemácias, a grávida faz uma coisa chamada anemia. É uma anemia fisiológica. Tá tudo certo, não tem nada errado acontecendo. Só que o sangue anêmico faz com que a mulher sinta mais falta de ar. Então, assim, qualquer pequeno exercício realmente fica um pouco mais complicado para a grávida. Muitas mulheres acham que precisa repor ferro desde o início da gravidez. Ou então pegam um exame de sangue e vão direto ali no valor de referência, sabe? Tô anêmica, tem alguma coisa errada acontecendo. Não é assim. A mulher grávida, o valor de referência dela é diferente do valor de referência do laboratório. Então não é para você decidir sozinha ou se dar diagnóstico sozinha de que você precisa usar ferro. E não é toda mulher que precisa usar ferro durante a gestação. Se você tem uma boa alimentação, se você mantém um aporte necessário de todos os nutrientes, muito provavelmente você não vai precisar da grande maioria das vitaminas que as grávidas acabam tomando por aí. E o ferro, principalmente, é uma coisa complicada, porque ele acaba alterando diversas coisas da constipação, da enjoo. E se você não precisa disso, pra que você tá usando? Sabe outra coisa que muda pra caramba em toda grávida e que já é cena de novela? É aquela coisa clássica, grávida desmaia, a grávida tá desmaiando, a mulher desmaia e descobriu que tá grávida por causa disso. Tem um motivo para isso acontecer e também tá nessa explicação da circulação. É o seguinte, a musculatura da parede do vaso, peraí, é complicadinho. A parede do vaso tem uma camada de músculo e geralmente esse músculo é meio contraído. Daí faz a pressão sanguínea. Aquela pressão que a gente mede, a gente vê por essa contração nessa musculatura. Só que na grávida a progesterona relaxa esse músculo. E esse músculo relaxado, ele tem um motivo. A gente precisa que o músculo esteja relaxado para poder facilitar a passagem de nutrientes para o bebê. Só que aí junto com essa passagem de nutriente fácil, vem um dos principais sintomas da gestação. Não é dos principais, mas é o que as mulheres acham que é os principais. O desmaio. Aquela sensação de fraqueza. Isso acontece porque a pressão cai. Como a musculatura não está mais segurando aquele vaso tão fortemente quanto estava antes, ele fica mais frouxo, a pressão vai lá para baixo e as mulheres que já têm uma pressão mais baixinha acabam tendo essa sensação de desmaio. E o pé inchado da gestação? Aquele edema também acontece por conta dessa vasodilatação. Para passar o nutriente, passa também mais líquido. E aí, as grávidas, principalmente no final da gestação, têm uma tendência maior a ficar com o pezinho mais inchado. O corpo já está pesado, já tem um bebê ali segurando o retorno desse sangue e ele acaba extravasando. Então, um edema no final da gestação é esperado. Não são todas as grávidas que vão fazer. Não é todo edema que é normal. Mas um pequeno edema é aceitável. E aí a gente entra numa coisa super importante que também acontece na circulação sanguínea da grávida, que também envolve edema, mas que é sinal de alerta. Presta atenção. A grávida precisa se preparar para o momento do parto. A natureza sabe que aquela mulher, quando sair a placenta, vai ter um volume de sangue muito grande, um sangramento aumentado. E ela precisa garantir que aquela mulher vai ficar viva para criar a criança. A gente está falando de bicho. O que a natureza fez? A mulher passa a coagular mais. Ela aumenta os fatores de coagulação no sangue para que ela, no primeiro sangramento, já consiga segurar.
Então a mulher não morre no parto por hemorragia, porque os fatores de coagulação estão altos e ela consegue interromper mais rapidamente esse sangramento. Só que tem um probleminha aí. A natureza errou de deixar essa coagulação aumentada durante toda a gestação e não só no momento do parto. E aí a gente entra na questão da trombose. Isso é super importante. As grávidas têm uma chance aumentada de trombose e por isso elas precisam prestar atenção em alguns pequenos detalhes. Por exemplo, quando a grávida vai fazer uma viagem de avião ou vai ficar muitas horas sentada no carro, não é ideal que isso faça, porque o sangue fica ali parado e aumenta a chance de coagular e fazer uma trombose. E aí, como é que a gente faz para evitar que isso aconteça? A gente pede para que a grávida que vai fazer uma viagem de avião levante no meio do voo, ande pelo avião, use meia elástica. Vocês já devem ter ouvido essas recomendações por aí. Elas estão certas. O ideal é que a grávida realmente se movimente. E se ela for fazer uma viagem de carro, vai parando. Faz um cálculo aí para demorar um pouquinho mais para chegar e dá uma parada, estica as pernas, vai no banheiro, você vai precisar, toda grávida precisa. E a gente diminui esse risco de trombose. E como a gente vai saber se eu tô com trombose, já que inchaço é normal na gestação e também acontece na trombose? O inchaço da trombose ele é um pouco diferente. Se você perceber que a sua perna tá mais vermelha, que aquele inchaço tá doendo e que aconteceu só em uma perna e não nas duas, é um sinal de alerta. Tem que ligar para o seu médico, você pode estar com algum risco. Tá aí, eu falei que a ciência explica tudo. Tem motivo para as orientações que a gente dá e tem motivo para a novela da Globo botar aquela mulher desmaiando. Agora eu quero saber de vocês. Vocês sentiram alguma dessas coisas? Alguém saiu caindo por aí no meio do caminho porque estava grávida? Ou alguém teve um quadro mais sério, teve uma trombose? Comenta aqui, vamos trocar ideia, vamos conversar junto e quem sabe até criar um tema para um próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!